E aí galera, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vem falar sobre Gilberto Oliveira Souza Júnior, popularmente conhecido como Gilberto. Outros o conhecem como Giba Gol, tem gente que fala Golberto também, e acho que esses apelidos dão um indício e até respondem a pergunta do título, né? O que o Cruzeiro pode esperar do Gilberto? Gol! No caso, gols no plural é o que a gente espera, né? Que ele faça muitos gols com a camisa celeste, já que foi contratado, vínculo até o final de 2024. E a ideia desse vídeo é mostrar lances e falar um pouco sobre a trajetória desse atleta, nascido na cidade de Piranhas, em Alagoas, que chega ao Cruzeiro como a principal aposta de gols nessa temporada 2023. E já que falamos em apostinha, eu vou falar da Betfair, que é o site ideal para quem quer fazer uma fezinha, eventualmente ganhar um dinheiro a partir dos seus conhecimentos sobre futebol, acertar uns palpites. A Betfair está oferecendo um bônus de boas-vindas de até R$200 nas apostas esportivas, o valor que você colocar nesse primeiro depósito a casa dobra para você. Então clica aí no link da descrição para fazer o seu cadastro, começar a fazer a sua fezinha. Se você não fizer isso, Ronaldo está te julgando. Só lembra de sempre apostar com responsabilidade, porque é para se divertir. Mas voltando ao Gilberto, ele é nascido no ano de 1989, então tá com 33 anos, completará 34 em junho. E nas categorias de base, ele passou pelo Confiança de Sergipe antes de chegar ao Santa Cruz. Ele chegou ao Santinha em 2007. Em 2009, que era aí o seu último ano na categoria sub-20, o Gilberto foi artilheiro do campeonato pernambucano da categoria com 23 gols marcados. Mas mesmo com esse ótimo desempenho, o Gilberto não teve oportunidades no time profissional, e o detalhe, o Santa Cruz estava na 4ª divisão do Campeonato Brasileiro, jogando a Série D, tanto que para 2010, que o Gilberto não poderia mais jogar pela base, em vez de ficar no elenco principal do Santa Cruz, ele é emprestado para o Vera Cruz, clube que disputou naquela edição a 1ª divisão do Campeonato Pernambucano. A passagem do Gilberto por lá foi muito boa, em 18 jogos ele fez 12 gols. Apesar desses gols, o Vera Cruz foi rebaixado na competição, mas aí o Santinha resolveu dar uma chance pro Gilberto. No segundo jogo dele pelo clube, ele fez seu primeiro gol contra o CSA numa goleada por 6-1, veja só que ironia. Então nessa primeira temporada como profissional, digamos assim, o Gilberto jogou 31 partidas e marcou 14 gols. Pelo Vera Cruz, 12 gols em 18 jogos, e pelo Santa Cruz, 2 gols em 13 partidas. Em 2011 é o ano da afirmação do Gilberto. Ele até começa a temporada no banco de reservas, mas quando o atacante titular se machuca, ele tem uma sequência como titular e nas primeiras 6 partidas mete 7 gols. Ele começou a regular muito bem. Ele passa em branco no clássico contra o Náutico, mas contra o Sport na Ilha do Retiro ele faz os 2 gols de uma vitória por 2-0. O Santinha se classifica, passa nas semifinais, e na decisão do Campeonato Pernambucano, o Gilberto volta a castigar o Sport, faz um dos gols na vitória por 2-0 na primeira partida. Na volta o Sport até ganha por 1-0, mas o Santa Cruz foi campeão pernambucano e o Gilberto é o vice-artilheiro do estadual com 12 gols marcados, né? Os mesmos 12 gols que ele tinha feito no ano anterior pelo Vera Cruz. Isso foi maio de 2011, ele chamou a atenção de muita gente e teve negociações bem avançadas para ser atleta do Corinthians. Mas o Internacional entrou na parada, ofereceu mais dinheiro para o jogador, mais dinheiro para o Santa Cruz também, e o Gilberto foi parar no Internacional. Mas no Colorado as coisas não caminharam muito bem para o Gilberto. Ele fez a sua estreia em maio de 2011 ainda, numa partida contra o Ceará, e naquela época o Leandro Damião era o titular do Inter e inclusive um jogador de seleção brasileira, né? Então o Gilberto normalmente vinha do banco. Vocês lembram daquela vitória do Cruzeiro por 1-0 sobre o Inter com o gol do Ernesto Farias? Um dos jogos vitais para nossa sobrevivência naquela temporada. O Gilberto foi titular naquele jogo. Na rodada seguinte, contra o Bahia, ele faz o seu primeiro gol com a camisa do Inter, finalmente balançou as redes, mas parou por aí. O Gilberto jogou 34 vezes nessa temporada, marcando 14 gols. Pelo Internacional foram 13 partidas e só um golzinho. O início da temporada 2012 foi um pouco mais animador. O Gilberto é titular no segundo jogo da temporada contra o Avenida, até faz um gol, mas o Inter perde. Aí ele fica alternando titularidade e banco de reservas, faz um gol importante contra o The Strongest da Bolívia pela Libertadores, depois marca contra São Luís e Cerâmica pelo Campeonato Gaúcho e até chega a fazer um gol no Brasileiro contra o Flamengo, num empate por 3-3.
mês. Mas o inverno estava chegando, o Gilberto já tinha deixado claro que não tinha se adaptado muito bem ao clima mais frio lá do sul, e como ele tinha marcado apenas 5 gols em 19 partidas na temporada, o Internacional emprestou o Gilberto para o Sport, até porque além do Leandro Damião, o Colorado contratou nesse meio de temporada Rafael Moura e Diego Forlan, então tinha muito centroavante, e o Gilberto acabou indo jogar no Sport, né, grande rival do Santa Cruz, já estreou metendo um gol contra a Portuguesa, depois fez gol contra o Atlético Mineiro também, aí teve uma seca de 9 partidas sem marcar, que inclusive fez ele perder a posição como titular, e foi fazer gol justamente em quem? No Cruzeiro. E fecha essa passagem pelo Sport com 7 gols marcados em 25 partidas. Para 2013, volta o Gilberto para o Inter. Só que dessa vez o desempenho do Gilberto foi ainda pior que nas temporadas anteriores. Tá? Ele foi titular em apenas 2 partidas, reserva em outras 9 oportunidades, e nesses 11 jogos com a camisa do Inter não fez nenhum gol. Em julho de 2013, ele é mais uma vez emprestado, dessa vez para a Portuguesa. Chega na Lusa metendo um gol contra o Atlético Paranaense, depois faz contra o Coritiba, marca 2 vezes contra Bahia e Ponte. Nessa campanha ele chega inclusive a meter um hat-trick contra o Corinthians, numa goleada da Portuguesa por 4-0. E essa passagem do Gilberto pela Portuguesa é muito boa, porque ele joga 24 partidas, faz 14 gols no Brasileiro. 2013 é o ano que sacanearam a Portuguesa, né? O clube não caiu dentro de campo, mas para salvar o Fluminense fizeram um monte de bandalheira, acabaram rebaixando a Lusa. O Gilberto voltaria mais uma vez para o Internacional, mas aí apareceu uma proposta do Toronto, né, clube do Canadá que disputa a Major League Soccer dos Estados Unidos, e o Gilberto foi vendido por 3 milhões de dólares, o que pela cotação da época dava aproximadamente 7 milhões de reais. Os tempos mudaram. Então, se o Gilberto não funcionou dentro de campo pelo Internacional, ele pelo menos rendeu uma boa grana, né? Foi comprado por 2 milhões, vendido por 7. E é nesse clube que ele protagoniza um dos lances mais sensacionais da carreira, né? Que é aquela briga que ele tem com o Jermaine Defoe, um atacante inglês que jogou Copa do Mundo, Eurocopa, jogou muito tempo no Tottenham também, era um grande atacante. O Gilberto queria bater a falta, o Defoe não queria deixar, no final das contas o Gilberto chuta e faz o gol. Vocês não estão assistindo o lance aqui porque ele dá problema de direito autoral, então eu não pude colocá-lo no vídeo. Mas é muito engraçado o Gilberto fazendo o gol e o sorrisinho amarelo do inglês. Mas depois do lance eles fizeram as pazes, ficou tudo bem. Mas você olha pra jogada e fala assim, pô, mas por que não deixou o Gilberto bater a falta? Talvez pelo fato de que ele não tinha feito nenhum gol até então. Essa foi a 14ª partida do Gilberto com a camisa do Toronto, e o primeiro gol que ele fez foi justamente nessa falta controversa, a disputa dele com o Defoe. Depois disso ele dá uma melhorada, chega a emplacar uma sequência marcando gols em 4 partidas seguidas, e fecha essa temporada 2014 com 30 jogos, 7 gols e 5 assistências. Não foi um desempenho horroroso, mas ficou abaixo da expectativa do Toronto, tanto que o clube empresta ele para o Vasco para a temporada 2015, e o Gilberto chega muito bem ao Cruz Maltino, emplacando aí uma sequência de gols em 6 partidas seguidas, inclusive em clássicos contra Botafogo e Flamengo. Na semifinal do Campeonato Carioca, o Gilberto faz o gol da classificação do Vasco, que elimina o próprio Flamengo, e na decisão contra o Botafogo ele também faz um dos gols do título, mas aí começa o Campeonato Brasileiro e os gols simplesmente desaparecem, tá? O Gilberto joga 13 partidas pelo Vasco entre Brasileiro e Copa do Brasil e não faz nenhum gol. Então nesse meio de temporada o Gilberto deixa o Vasco e vai jogar no Chicago Fire dos Estados Unidos, e não faz feio nessa primeira temporada. Ele joga 10 partidas pelo Chicago, marca 5 gols, uma boa média, mas o Chicago não consegue se classificar para os playoffs, né, para o mata-mata da Major League Soccer. Inclusive o Chicago ficou em último lugar na conferência, mas lá não tem rebaixamento. Ele começa a temporada 2016 lá no Chicago, mas as coisas não funcionam, tá? O desempenho do Gilberto foi bem ruim. Ele jogou 9 partidas, não fez nenhum gol, mas pelo menos deu 2 assistências. E em julho de 2016, Gilberto desembarca mais uma vez no Brasil, dessa vez para jogar pelo São Paulo. Ele não consegue se firmar como titular do tricolor paulista, fica no banco até o finalzinho da temporada, e o seu primeiro gol é marcado justamente contra o Atlético
Atlético Mineiro aqui em BH. Na rodada seguinte, o São Paulo goleia o Santa Cruz por 5-0 e o Gilberto faz mais um gol. Termina essa primeira temporada com 10 partidas e apenas 2 gols marcados pelo tricolor. Mas o ano de 2017 começa bem melhor, o Gilberto faz um gol de classificação contra o Motoclube na Copa do Brasil. No jogo seguinte, mete um hat-trick contra a Ponte Preta numa goleada por 5-2, faz contra Novo Horizontino, Santo André, emplaca uma boa sequência, ainda que ele não fosse titular do time, tá? Porque o São Paulo contratou nessa mesma temporada o Lucas Prato, o argentino chegou com o status de titular e o Gilberto entrava no segundo tempo, eventualmente fazia aquela rotação de plantel. O Gilberto chega a fazer um gol contra o Cruzeiro na Copa do Brasil, a gente ganhou lá em São Paulo por 2-0 e perdeu aqui em BH por 2-1, mas nos classificamos e posteriormente fomos até campeões. Gilberto marca também um gol contra o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro e outro contra a Chapecoense, já no finalzinho do ano. Mas foi uma temporada bem apagada, o Gilberto jogou 33 partidas, fez 13 gols e deu 4 assistências, sendo que dos 13 gols, 9 foram marcados ainda no Campeonato Paulista. Tá? Ele foi titular em 12 oportunidades e veio do banco em 21 jogos. O contrato com o São Paulo terminou, o Gilberto ficou livre no mercado e foi jogar no Yeni Malatyaspor, que é um clube da Turquia. Por lá ele jogou 12 partidas e marcou 2 gols, mas aí dá pra gente passar um pano pro Gilberto, porque dos 12 jogos ele não foi titular em nenhum. No meio de 2018, o Gilberto é anunciado então como novo jogador do Bahia para a disputa do Campeonato Brasileiro e chega arregaçando, tá? 4 primeiras partidas ele faz gol nas 4, inclusive num clássico contra o Vitória, que o Bahia mete 4-1, fez gol no Atlético Mineiro também, é sempre bom. O Gilberto fechou essa primeira temporada de Bahia com 25 partidas, 9 gols e 1 assistência. Em 2019, o Gilberto começa com tudo e faz provavelmente o melhor ano da sua carreira. Nos 4 primeiros jogos da temporada, ele já tinha marcado 6 gols, inclusive 2 contra o Santa Cruz, né? Lei do ex, fez contra o Vitória também. O Gilberto gosta bastante de marcar em clássicos, mas nessa temporada ele tem alguns momentos daquela lei de Cristiano Ronaldo, né? O gol ketchup. Tem fases que ele faz muitos gols e depois ele tem algumas sequências sem marcar. Entre março e abril ele fica 6 rodadas sem fazer gol, aí marca contra o Bahia de Feira, fica mais 6 jogos passando em branco. Aí durante o Campeonato Brasileiro, depois de 4 jogos sem marcar, o Gilberto vai lá e faz um hat-trick contra o Flamengo, numa vitória por 3-0. Depois marca 2 vezes contra o Palmeiras, num empate por 2-2 e faz um gol contra o Atlético Mineiro numa vitória por 1-0. Aí ele falha um jogo, faz gol em 3 partidas seguidas, inclusive contra Corinthians e contra Vasco, e aí fica 10 jogos sem marcar até fazer um gol na reta final contra o Goiás. É por isso que eu falo que o Gilberto é inegavelmente um bom atacante, mas não é um jogador muito regular. Ele fecha essa temporada no Bahia com 58 jogos, 29 gols e 5 assistências. Foi a sua temporada mais goleadora, ele terminou o ano como artilheiro da Copa do Nordeste e em terceiro lugar na artilharia do Brasileirão, com 14 gols. Na temporada 2020, o Gilberto começou bem mais uma vez, ele fez nos 2 jogos contra o Nacional do Paraguai pela Sul-Americana, inclusive marcando 2 gols lá no Paraguai. Aí vem a pausa no futebol por causa da pandemia e o Gilberto entra numa fase muito ruim, tá? Ele chega a ficar 13 jogos sem marcar, até quebrar esse jejum no dia 30 de setembro, vitória contra o Botafogo no Rio de Janeiro. Faz valer a lei do ex mais uma vez contra o Vasco, marca 2 vezes contra o Atlético Mineiro pela 17ª rodada e marca gols importantes também na campanha da Copa Sul-Americana, contra o Melgar, contra o Unión, até contra o Defensa e Justiça, mas é justamente contra o Defensa que o Bahia acaba sendo eliminado nas quartas de final da competição e o Gilberto fecha a temporada 2020 com 19 gols e 2 assistências em 50 jogos. Temporada 2021 do Gilberto começa muito bem, logo na estreia gol e assistência contra o Campinense, depois ele dá assistência contra o Sport numa goleada por 4-0, faz 4 gols numa partida contra o Altos pela Copa do Brasil, mete gol em Fortaleza, ABC, CRB, marca contra o Ceará na final da Copa do Nordeste, o Bahia foi campeão e o Gilberto foi o artilheiro da competição. No início do Campeonato Brasileiro ele tem algumas grandes atuações contra Red Bull Bragantino, Ceará e América, jogos que ele marca 2 gols, mas 2021 não foi uma boa temporada do Bahia, né? O time acabou sendo rebaixado no Campeonato Brasileiro, o Gilberto voltou
voltou a ter algumas secas de gols na temporada, tem uma sequência de 8 jogos sem marcar, emplaca uma sequência boa fazendo gols em Corinthians, Atlético Paranaense, Chapecoense, Ceará, e volta a ficar mais 6 rodadas sem fazer gol, até marca ali no finalzinho do ano contra Atlético Mineiro e 2 contra o Fluminense, mas deu ruim pro Bahia, que foi rebaixado em 18º lugar, 43 pontos, faltou exatamente uma vitória pro time baiano conseguir a manutenção, e o Gilberto fechou essa temporada com números individuais muito bons. Em 56 jogos foram 26 gols e 6 assistências. Como o vínculo dele com o Bahia terminou, Gilberto acertou para jogar no Al Wasl dos Emirados Árabes, estreou lá no dia 11 de janeiro numa derrota para o Al Jazeera e na rodada seguinte marcou 2 vezes contra o Al Ain, foram seus primeiros gols. Ele ganhou a vaga de titular no Al Wasl e nesse primeiro semestre pelo clube realizou 18 partidas, marcando 8 gols e dando 3 assistências. Gilberto começa essa temporada 22-23 como titular. Lá nos Emirados eles seguem o calendário europeu, né, que a temporada termina ali no meio do ano. Ele tem alguns bons jogos, a média não é ruim, foram 13 partidas, 7 gols e 3 assistências. E a última partida do Gilberto pelo Al Wasl foi no dia 24 de dezembro, jogo contra o Al Ain, que ele inclusive deu uma assistência. Depois disso o campeonato parou, ele até chegou a disputar amistoso, mas esse foi o último jogo oficial. E é um aspecto positivo observar que o Gilberto chega ao Cruzeiro sem um grande histórico de lesões. É um cara que nas últimas temporadas de futebol brasileiro estava jogando ali 50 partidas ou mais por ano pelo Bahia e num nível legal. Imagino que ele não vá demandar um tempo muito longo de preparação física, muito em breve poderá estrear pelo Cruzeiro. E para pegar estatísticas um pouco detalhadas do Gilberto, na última temporada dele no Brasil, né, que foi em 2021, não tem tanto tempo assim, apenas no Campeonato Brasileiro, Gilberto jogou 36 partidas, titular em 29 delas, marcou 15 gols e deu 2 assistências. Dos 15 gols marcados, o Gilberto fez 12 com o pé direito e 3 de cabeça, nenhum gol de canhota, e ele desperdiçou 10 chances claras de gol. Teve uma média superior a 2 finalizações por partida e um aproveitamento de 19% das finalizações, ou seja, quase 20% dos chutes do Gilberto viraram gol. O seu acerto de passe ficou em 75%, os números defensivos dele, de roubadas de bola, são bem baixos. Ele obteve sucesso em 54% dos dribles que tentou, ganhou aí um pouco mais de 40% das disputas de bola que esteve envolvido, seja pelo alto ou pelo chão. E no Brasileiro de 2021, né, com todos os problemas coletivos que o Bahia teve, o Gilberto cometeu mais faltas do que sofreu. Tomou 7 cartões amarelos, nenhum vermelho, mas teve algumas temporadas um pouco mais apagadas mesmo. Se o Gilberto que chegar ao Cruzeiro repetir o desempenho que ele teve no Bahia, eu acho que nós teremos um ótimo atacante e vamos torcer para que ele afaste muito em breve qualquer desconfiança que fique pelas passagens discretas, digamos assim, por Internacional, São Paulo e Vasco. Analisando as opções de mercado, seria difícil o Cruzeiro trazer um jogador com mais lastro de Série A do que o Gilberto. Inclusive é até interessante falar, né, que em Série A de Campeonato Brasileiro, o Gilberto disputou 10 edições, jogou 230 partidas e marcou 73 gols. É um centroavante de quase 200 gols na carreira e esperamos que ele possa ampliar bastante as suas marcas durante esses 2 anos de Cruzeiro, e o nosso papel é apoiar demais o Gilberto para que ele possa fazer os gols que vão ajudar o Cruzeiro a fazer uma boa campanha nesse retorno à Série A. Está colocada a minha opinião sobre Golberto, gostaria que vocês deixassem nos comentários o que acharam dos lances, da estatística do jogador, desse histórico, se foi ou não uma boa contratação. Também não esquece de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!